Mas vai ter uma coisa muito especial, nós teremos um batismo amanhã. Então amanhã nós teremos o batismo da Aline, uma menina aqui da nossa igreja. E quem vier aqui amanhã no culto prestigiar esse batismo vai ganhar quantos pontos que eu falei ontem? 500 ou 200? 500. Tá bom, tá bom. Então isso vai ser de manhã, tá bom? O culto começa às 9, começa a programação do culto. O culto propriamente começa às 10 da manhã. Então amanhã vai ter esse batismo, quem quiser prestigiar, estão todos convidados. E lembrando que nós ganhamos ontem alguns brindes extras, né, da área da higiene pessoal, perfume, coisa do tipo, então isso vai ser muito bom para algumas pessoas. E vamos começar a programação de hoje então com a música inicial. O pessoal da música pode vir aqui que a gente vai começar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Feliz sábado para todos vocês. Feliz sábado. Para quem que não sabe, quando chega sexta-feira, assim, no pôr do sol, os adventistas cumprimentos de si, os cristãos, feliz sábado, porque os cristãos começam, né, termina o dia no pôr do sol e começam o novo dia no pôr do sol. Então, para nós, hoje já é sábado, né, Malvina? Sim, hoje é sábado. Noeli, não é verdade? E aí, já deu feliz sábado, pessoal? Então vamos começar nosso vídeo aqui. A verdadeira alegria está em quem? Em Jesus. Jesus, é isso aí. Vamos cantar com bastante energia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Amém! Eu quero ver vocês cantando com mais vibração, gente. Quem canta com alegria, com felicidade no coração, com fixação no coração, ele canta com energia. Então vamos cantar com força aí. Vamos fazer os fantasmas acordarem. Vamos lá então. Agora, a dinâmica de hoje vai ser, eu quero que vocês vão sair do lugar de vocês. Nós vamos cantar um louvor. E esse louvor fala, aperte a mão do seu irmão, você vai cumprimentar, vai sair do seu lugar, os irmãos que estão lá no fundo, vai vir para frente, os irmãos da frente vão lá do fundo. Vocês vão cumprimentar todos eles. Por isso a gente vai se colocar de pé. É isso mesmo. É isso mesmo, Antoniel. Vamos lá. Pode soltar. Quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu
Eu acho que agora é o da oração. Oração da família, né? Do Padre Zezinho, grande Padre Zezinho. Não é muito grande, seria baixinho, mas é um grande Padre. É esse, né? Esse é mesmo. Nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam o ontem no hoje em função do depois. Que a família comece e termine saber onde vai. E o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança do céu, a liderança e depois. Que a família comece e termine saber onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Você está feliz? Se você está feliz, diga olá, olá. Se você está feliz, diga olá, olá. Se você está feliz, o seu coração lhe diz. Se você está feliz, diga olá, olá. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, o seu coração lhe diz. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, bata o pé. Se você está feliz, bata o pé. Se você está feliz, o seu coração lhe diz. Se você está feliz, bata o pé. Se você está feliz, faça os pés. Olá! Se você está feliz, faça os pés. Olá! Se você está feliz, o seu coração lhe diz. Se você está feliz, faça os pés. Olá! Que bênção, que maravilha. Que sábado que está começando bem, né? Feliz. Agora é o capitão, né? Agora sim, homem que foi do exército, aí da marinha, da aeronáutica. Cumprimentar o capitão. Capitão Jesus. É o nosso capitão. Sem ele, a nossa armada vai ficar bem fraquinha. Os ventos me
de oração. Pedimos que nos guie e que nos abençoe em teus caminhos nesse momento. Possamos aprender algo novo sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Som melhor. Som pode sentar, pessoal, mesmo esquema de sempre. Quem está sem Bíblia, ergue a mão, ela vai chegar até você. O que vocês acham da dinâmica de hoje? Um pouquinho diferente, né? Sim. Mas eu acho que faz falta de vez em quando. A gente muitas vezes entra na igreja e não cumprimenta todo mundo, né? A gente não conhece muitas vezes a pessoa que está com a gente, às vezes há meses na igreja, então eu acho isso importante. As Bíblias vão chegar. Quem lembra o tema de ontem? Como sempre, quem lembra o tema de ontem vai ganhar 100 pontos hoje. Não foi vício. Saúde. Ó, que eu vi falando, foi esse pessoalzinho aqui, as crianças e os dois ali. Esses aí você pode colocar. Quase todo mundo, né? O pessoal tá atento, o pessoal tá afiado. Ele não falou? Tá durando aí, viu? Ele tem um amigo. Bom, o tema de ontem foi saúde e hoje é a nossa última noite que nós teremos a palestra. Amanhã teremos somente o leilão, então hoje é o encerramento de 13 noites estudando juntos a Bíblia. E hoje o tema, Danilo puder vir para mim lá, ver se está funcionando. Ver se está funcionando ali. É fidelidade. A fidelidade é para todos? É a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. A fidelidade é para todos? Como é que funciona a fidelidade na Bíblia? O que é ser fiel na visão de Deus? Então, vamos começar? Primeiro começar com um caso real. Alguém conhece esse senhor aí? O seu Milton Afonso. Alguém ouviu falar dele já? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. Umas 3 pessoas. O seu Milton Afonso foi um grande empresário que surgiu no passado e ele criou uma empresa na área de saúde. Ele era muito pobre, não conseguia nem estudar direito, tinha que pedir doações para conseguir caderno, caneta, esse tipo de coisa. E quando ele conseguiu uma empresa de sucesso, ele simplesmente pagou os estudos completos de 60 mil estudantes. Então, ele é uma pessoa que veio do nada e que quando ele conseguiu recursos, ele quis abençoar outras pessoas. Porque na visão dele, ser fiel a Deus era usar os recursos na causa de Deus. E a gente vai ver agora qual a visão da Bíblia. Ser fiel na Bíblia implica o quê? Primeiro texto de hoje, Deuteronômio 8, 17 e 18, página 145, e a pergunta é a seguinte: de onde vem a força, está escrito errado, né? De onde vem? De onde vem a força que temos para adquirir as nossas coisas? A gente trabalha, correto? Espero que a maioria aqui trabalhe. A gente trabalha e a gente usa a nossa força para conseguir as coisas que a gente quer, seja mental, seja física. Essa força que nós temos vem da onde? Deuteronômio 8, verso 17 e 18, página 145. Quem encontrou? Eu comentei, fico muito feliz, vi que ao longo dos dias vocês foram ficando mais rápidos em achar os textos, né? Então a coisa está melhorando. Vamos ler então o texto? Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Então a nossa força vem de quem? De Deus. A gente vai dizer, nossa, mas eu trabalho, eu que vou lá e faço as coisas e conquisto meu salário. Mas a sua força para fazer isso vem de quem? De Deus. Vamos para a próxima pergunta. E durante a nossa vida, seja nas nossas atitudes ou com os nossos recursos, qual deve ser a nossa prioridade? Mateus 6,33, é um texto muito conhecido inclusive. Mateus 6,33, página 736. Mateus 6, verso 33, página 736. Quem encontrou? Quem não encontrou? A gente espera um pouquinho, não tem problema. Mateus 6, verso 33, página 736. Um texto muito conhecido. Então, Mateus 6, 33, apertar de novo. Quem encontrou? Então, vamos ler o texto. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual deve ser a nossa prioridade, então, na vida espiritual? O reino de Deus. A primeira coisa que eu devo fazer é buscar o reino de Deus. Entrando, então, nas finanças. Se alguma parte das minhas finanças vão para Deus, eu devo tirá-las no começo ou no final do mês? Começo ou no final do mês? No começo.
Porque é em primeiro lugar. Então, se algum valor seu vai ser usado na causa de Deus, você tira ele primeiro. Você separa ele primeiro. Ou na sequência. E a quem pertencem todas as coisas? Salmos 24, verso 1. Página 426. Salmos 24, verso 1. Página 426. Salmos 24, verso 1. Página 426. Quem encontrou? Quem não encontrou? A gente espera um pouquinho. As crianças ficaram rápidas, rapaz. Primeiro dia olhando que demorava para achar, agora o negócio está fluindo. Então, Salmos 24, verso 1, página 426, vamos ler. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, a quem pertence tudo? A Deus. E agora a gente vai entrar. Deus é dono de tudo? Sim ou não? Sim. Se Deus é dono de tudo, é possível a gente roubar a Deus? Se ele já é dono de tudo? Sim. Parece que não, né? Ele é dono de tudo, como é que eu vou roubar ele se ele é dono de tudo? Mas a Bíblia tem um texto que fala sobre isso. Malaquias 3:8. Malaquias 3, verso 8, fala que é possível roubar a Deus em duas coisas. Vocês estão muito perto. Vamos lá, Malaquias 3, verso 8, página 726. Quem encontrou? Então, vamos ler o texto bem conhecido. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Qual é a resposta de Deus? Nos dízimos, nas ofertas. Então, se alguém não dizima, está roubando a Deus? E se alguém não oferta, está roubando a Deus? Muitas pessoas acham que é importante só dizimar. Só dizimar mensalmente está certo, não se ofertar. A Bíblia fala que pode só dizimar? Sim. Então, a pessoa que não oferta ela também também está roubando a Deus. Nós chamamos o dízimo mensal de 10% do nosso valor, né? 10% você separa, no comecinho ali é o dízimo. A oferta é quanto? A oferta é voluntária, mas ela deve ter uma porcentagem fixa todo mês? Sim, porque se você não está ofertando regularmente, você está roubando a Deus. Qual porcentagem? Você escolhe. O dízimo é 10%, a oferta não. A oferta você escolhe. A gente já vai ver sobre isso. Qual a parte dos ganhos que devemos dizimar? Deuteronômio 14, 22. E aqui vem uma coisa que muita gente está na igreja há anos e não sabe. A gente dizima do bruto ou do líquido? A Bíblia tem uma resposta muito clara sobre isso. Deuteronômio 14, verso 22. Deuteronômio 14, verso 22. Página 149. Deuteronômio 14, 22. Página 149. Quem encontrou? Então vamos ler o texto. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto da sua produção ou das suas sementes, algumas versões vão dizer, que ano após ano recolhem no campo. Então o dízimo é de tudo ou de uma parte? Tudo. Ele é do bruto. Nós dizimamos do bruto. A gente não recebe esse salário líquido porque alguns valores vão para certas coisas que deveriam voltar para nós. Né? Muitas vezes o país não acontece. Mas, de qualquer maneira, o seu valor ele vai voltar para você de alguma maneira, em algum benefício. Então, é lucro também para você. Nós dizimamos, biblicamente, do bruto, não do líquido. E se eu quiser fazer diferente? E se eu quiser dizimar só do líquido? Bom, tem uma história na Bíblia. Alguém reconhece essa história aqui? Vê essa imagem. Alguém reconhece essa história? Eu queria que alguém que conheça a história. Caim e Abel. Caim e Abel. Esses são dois sacrifícios feitos lá no começo, dois filhos de Adão e Eva. Um ofereceu um cordeiro, que nem Deus tinha pedido, e outro achou mais legal, mais bonito, ofereceu um monte de planta, de fruta, era uma oferta mais bonita. Qual que Deus aceitou? A de Abel, a do cordeiro, como ele tinha pedido. Então você pode, se você quiser dizimar do líquido, pode, você pode fazer o que você quiser. Mas Deus vai aceitar? Não. Deus ele pede que nós façamos as coisas de um jeito. E ele só aceita as coisas desse jeito. O dízimo correto da Bíblia é 10% que você separa primeiro e do bruto. Agora vamos falar um pouquinho sobre ofertas. Qual que é a importância dos dízimos? Desculpe, eu ia pular esse texto. Qual é a importância dos dízimos? Os dízimos sustentam o quê? A casa de Deus, mas tem mais uma coisa. Primeiro é esse texto, Malaquias 3:10. Malaquias 3, verso 10. Malaquias 3, verso 10, página 726. Então, Malaquias 3:10, página 726. Quem encontrou? Amém. Vamos ler então.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo sustenta o quê? A casa de Deus. Casa de Deus. A igreja é uma propriedade de qualquer outra, tem contas, e essas contas são sustentadas pelo dízimo. Mas os dízimos sustentam mais uma coisa. Vamos ler esse texto? Esse não é tão conhecido. 1 Coríntios 9, 14. 1 Coríntios 9, verso 14. Página 881. 1 Coríntios 9, 14, página 881. Quem encontrou? 1 Coríntios 9, 14. Quem não encontrou? Então espera um pouquinho. 1 Coríntios 9, verso 14, página 881. Quem encontrou? Vamos ler o texto então. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, as pessoas que trabalham na igreja, pastores, obreiros, funcionários, eles são sustentados com o valor do quê? Dízimos. E uma pergunta: o pastor deve receber o salário do dízimo de que maneira? O dízimo que vem dessa igreja, só dessa igreja aqui, como é que funciona? O salário correto, segundo a Bíblia, não deve ser o pastor de uma igreja grande recebe o salário do dízimo daquela igreja, o salário maior, e o da igreja pequena, o salário menor. O dízimo ele vai tudo para uma sede e ele volta tabeladinho. Então, o correto é que todos recebam de maneira igual. O dízimo não pode ser mais para o pastor porque ele é pastor de uma igreja grande, ou mais para o outro da igreja pequena. É tabeladinho. O pastor da igreja mundial e o pastor aqui local recebem o mesmo valor. Essa é a maneira correta de receber o valor, porque vem dos dízimos. A fidelidade dos irmãos não deve ser um incentivo para o pastor buscar mais dízimo. A fidelidade tem a ver com os irmãos? Não. A fidelidade tem a ver com Deus, sempre com Ele. Então, vamos mais no texto. E como é que deve ser a oferta? Já falamos do dízimo, né? Dízimo 10% e tudo mais. Deuteronômio 16, 17. Sobre as ofertas. Deuteronômio 16, 17, página 151. Deuteronômio 16, verso 17, página 151. Quem encontrou? Amém, bastante gente. Vamos ver o texto? Assim cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, se Deus está te abençoando muito na parte financeira, a sua oferta pode ser muito. Se a sua bênção financeira não está tão alta, a sua oferta pode ser um pouco mais baixa. E por isso que a oferta deve ser em valor e em porcentagem. A oferta que nós damos deve ser em valor e em porcentagem. Porcentagem. Porque se você coloca, eu vou dar de oferta para Deus, sei lá, R$200 todo mês, e o seu salário em algum momento ele cai, ele diminui bastante, vai ficar pesado, não vai? Esses 200 por mês. Então a sua oferta tem que ser que nem o dízimo, é por porcentagem. Independente se o salário estiver alto ou baixo, vai ser sempre uma porcentagem. Então aumenta e diminui conforme o salário. Basicamente na Bíblia é isso que nós temos de ensinamento sobre os dízimos e as ofertas. E eles trazem uma coisa muito importante para nós. Eu não coloquei um texto aqui por questão de tempo, mas se vocês quiserem abrir, tem um texto em Mateus 23, 23, que eu acho importante a gente ler. A página é a página 753. Mateus 23, verso 23, página 753. Eu acho muito importante nesse texto. Mateus 23, 23, acho que é o penúltimo texto de hoje, página 753. Quem encontrou? Amém. Página 753, Mateus 23, 23. Vou esperar um pouquinho alguns acharem aqui. Isso. 23, página 753, na Bíblia que você recebeu. Quem encontrou? Amém. Vamos ler então. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus encontrou na época dele alguns tipos de pessoas que eram fiéis em muita coisa. Davam o dízimo certinho, davam a oferta certinho, guardavam a alimentação, guardavam o sábado, tudo correto. Mas esqueceram o básico do cristianismo, que é o amor ao próximo, que é a fé, e que é ser um cristão para levar a luz para as pessoas que estão fora. A gente não pode cair nesse erro. E não pode cair em outro erro também, de ser pessoas que cobram muito. Ah, mas isso aqui está errado, isso aqui não deveria ser assim. E
que não está fazendo o básico, que é fazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua adoração a Deus. A gente encontra muitas pessoas na vida cristã que são assim, que criticam muito, mas que não fazem a sua parte. Quando você vai ver a vida pessoal dela, ela não está bem com Deus, seja no dízimo, seja na oferta, seja em alguma outra área. Então, o que Jesus nos pede? Vamos ver o final do verso? Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Deus pede que nós façamos o todo. Tanto a questão da lei, do sábado, da alimentação, do dízimo e da oferta, quanto a questão do amor ao próximo e da fé. Não pode, um não vale e o outro também não. Os dois têm que andar juntos. É isso que Deus nos pede. E para a gente ir finalizando, os últimos dois textos, como deve ser o coração de quem é fiel? Quando você vai dizimar, como é que deve estar seu coração? 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, verso 7, página 891. Quem encontrou? Amém. 2 Coríntios 9, 7, página 891. Vamos ler o texto? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, segundo a tradução, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, tudo que nós fazemos, a gente já leu isso 2 últimos dias, é por amor. Inclusive, dízimo e oferta é uma questão por amor. Então, nós fazemos isso com alegria. Último texto, até quando devemos ser fiéis? Apocalipse 2:10. Apocalipse 2, verso 10, página 940. Apocalipse 2, versos 10, página 940. Quem encontrou? Quem não encontrou? Espera. Então, Apocalipse 2:10, página 940. Que é o último texto de hoje e o último texto do nosso processo todo de evangelismo. Sabe por que esse texto aqui é o último? Porque o que a gente vai ler aqui não é só sobre o tema de hoje, tá? Esse texto não fala só sobre dízimo e oferta. Fala sobre tudo que vocês aprenderam nos outros dias também. Diz o seguinte, só o finalzinho do verso, não sei no começo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, até quando a gente deve ser fiel? Para sempre, até a nossa morte. Isso, a fidelidade é só dízimo e oferta? Não, é tudo que nós estudamos todos os dias. É a fidelidade de tudo que você aprende na Bíblia. Tudo que você aprende na Bíblia exige fidelidade, tanto dízimo e oferta quanto todos os outros assuntos. E aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida, a salvação. Essa é a promessa que Deus está fazendo para vocês. E aí vem a pergunta, que é a última pergunta de todo o nosso evangelismo. Vocês aceitam, a partir de hoje, ser inteiramente fiéis a Deus em tudo que vocês aprenderam? Quem aceita diz amém. Amém. Então vamos ficar de pé e vamos ter a última música do nosso evangelismo hoje. E amanhã à noite, amanhã de manhã, que tem mesmo que eu comentei? Batismo. Estão todos convidados. O culto vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão perceber as mudanças amanhã. E à noite tem o nosso leilão. Então, pessoal da música. Você no seu cuidado.
te agradecendo mais uma vez pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Pedimos que nos guie em nossa caminhada, para que possamos não somente ter vindo aqui várias noites seguidas, estudado algo que não iremos aplicar na nossa vida, Pai, mas que possamos viver essas verdades também, Senhor. Amém. Nos dê a tua força e teu poder, para que possamos ser inteiramente fiéis até a tua volta. Amém. Nos traga também amanhã de manhã para comemorarmos a entrega de uma pessoa a ti e a noite de encerramento. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o lanche, como sempre, estacionamento, então fique à vontade. Feliz sábado. O teu lanche amanhã não vai esquecer do. Que hora que é o culto mesmo? Mesmo horário. É? Mesmo horário.